Uma idosa deixa sua terra natal para viver com o filho em uma mansão luxuosa em São Paulo, acreditando que finalmente poderá descansar. Mas por trás das paredes sofisticadas, ela encontra uma realidade cruel comandada pela própria nora. Confinada, humilhada e invisível, ela começa a definhar em silêncio, até que uma visita inesperada acende uma faísca de esperança. O que vem a seguir revela não apenas segredos guardados, mas também a força silenciosa de uma mulher que se recusou a desaparecer. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da tarde entrava preguiçoso pelas frestas da cortina no quarto dos fundos da mansão no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. Dona Jurema, uma senhora de 72 anos, observava pela janela o movimento dos carros na rua arborizada, enquanto seus dedos enrugados acariciavam um terço desgastado pelo tempo. De seu quarto pequeno, podia ouvir o barulho da água na piscina e as risadas da nora Débora, que recebia amigas para o chá da tarde no jardim. Jurema suspirou. A mansão de 3 andares, com 6 quartos, piscina e jardim elaborado. Era tão diferente do pequeno restaurante que mantivera por 30 anos em Garanhuns, Pernambuco. Ali, entre panelas e o calor do fogão a lenha, criara sozinha seu único filho, Maurício, depois que o marido partira cedo demais, deixando-a viúva aos 27 anos. O barulho de saltos no corredor a fez enrijecer os ombros. A porta se abriu sem cerimônia. Dona Jurema, as visitas já foram embora. A senhora pode sair agora, mas lembre-se do que combinamos. Nada de aparecer quando tiver gente em casa. Débora falou sem olhar diretamente para a sogra, enquanto verificava as unhas impecavelmente pintadas de vermelho. Sim, minha filha, eu entendo. Jurema respondeu com um sorriso tímido. Não me chame de filha. Débora cortou seca. Já disse que não gosto. E, por favor, use aquela roupa que comprei para a senhora. Não quero que fique andando com esses trapos velhos pela casa. Maurício chega hoje mais cedo para o jantar. Jurema assentiu em silêncio. Os trapos velhos eram suas roupas de Pernambuco, simples, mas bem cuidadas, com as quais se sentia ela mesma. As roupas que Débora lhe comprava eram bonitas, mas Jurema sentia-se fantasiada nelas, como se estivesse interpretando um papel em uma peça de teatro mal escrita. Quando a nora saiu, batendo a porta sem delicadeza, Jurema permitiu-se uma lágrima. Há 1 ano e meio vivia na casa do filho em São Paulo. Maurício insistira para que ela viesse após um episódio de pressão alta que a deixara internada por 3 dias. Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha em Pernambuco. Venha morar comigo em São Paulo. Temos espaço de sobra e a senhora vai poder descansar finalmente. O descanso prometido nunca chegou. Na frente de Maurício, Débora era toda sorrisos e atenções. Dona Jurema, quer mais um pouco de salada? Maurício, sua mãe não parece cansada. Vamos deixá-la descansar. Amor, comprei aquele chá que sua mãe gosta. Era uma performance impecável que se desfazia assim que o filho saía para trabalhar. Nas primeiras semanas, Jurema tentou conquistar a nora. Ofereceu-se para ajudar na cozinha, para ensinar receitas nordestinas, para cuidar do jardim que tanto admirava. Débora recusou todas as ofertas com desdém mal disfarçado. Dona Jurema, temos funcionários para isso. A senhora não precisa se preocupar. Mas quando os funcionários não estavam, eram outros 500. A senhora não vai ficar aí parada o dia todo, vai? Já que insiste tanto em ajudar, pode organizar aquele armário da despensa. Está uma bagunça. Em pouco tempo, Jurema entendeu a dinâmica da casa. Para Maurício, ela era a mãe querida, merecedora de todo o conforto após anos de sacrifício. Para Débora, era um estorvo, uma intrusa que ameaçava seu controle sobre a casa e o marido. Rosa, a empregada que vinha 3 vezes por semana, foi a primeira a notar o que acontecia. Encontrou Dona Jurema limpando o banheiro da área de serviço, de joelhos, com as mãos vermelhas de tanto esfregar. Dona Jurema, pelo amor de Deus, deixe que eu faço isso. A senhora é mãe do patrão. Rosa exclamou horrorizada. Chiu, menina.
Débora disse que tenho que me fazer útil, senão vai dizer a Maurício que estou ficando gagá e precisando de um asilo. Jurema confessou em voz baixa. Rosa sentou-se ao lado dela no chão frio. A senhora precisa contar para o seu Maurício. Isso não está certo. Jurema balançou a cabeça, decidida. Não posso, Rosa. Maurício ama essa mulher. Ele trabalha tanto, se preocupa tanto comigo. Não quero criar problemas no casamento dele. Ele parece feliz e isso me basta. Mas a felicidade de Maurício tinha preço e era Jurema quem o pagava diariamente. Além das humilhações constantes, a comida servida à sogra era sempre diferente. Enquanto a família saboreava pratos elaborados, preparados pelo chefe particular que vinha 3 vezes por semana, a Jurema eram destinados os restos ou comidas simples, sem tempero, servidas em louça diferente, no quarto ou na cozinha, nunca à mesa com o filho e a nora. Sua mãe já jantou, amor. Estava cansada e preferiu comer mais cedo. Era a desculpa frequente que Débora dava quando Maurício perguntava pela ausência da mãe à mesa. Nos últimos meses, o corpo de Jurema começou a protestar. Emagreceu consideravelmente, a pressão oscilava e episódios de tontura tornaram-se comuns. Na semana anterior, desmaiou na cozinha enquanto lavava a louça escondida de Rosa. Foi a empregada quem a encontrou e a ajudou a se recuperar, prometendo não contar nada a Maurício a pedido da senhora. Dona Jurema, a senhora precisa ir ao médico, insistiu Rosa. Débora disse que isso daria trabalho, que eu só quero chamar atenção, respondeu Jurema envergonhada. Naquela noite, enquanto se arrumava para o jantar com o filho, Jurema olhou seu reflexo no espelho pequeno do quarto. O rosto magro, os olhos fundos, os cabelos brancos presos em um coque simples. Lembrou-se de quando era jovem, cheia de sonhos, de como enfrentara a vida com coragem após ficar viúva, de como trabalhara incansavelmente para dar a Maurício uma vida digna. O que aconteceu comigo? Sussurrou para o espelho. A pergunta ficou sem resposta, interrompida pelo toque suave na porta. Dona Jurema, seu filho acabou de chegar. Era Rosa, com um sorriso triste no rosto. Jurema respirou fundo. Ajeitou a roupa que Débora escolhera. Um vestido cinza sem graça que a fazia parecer mais velha e apagada. E saiu do quarto. Hora de mais uma apresentação da peça Família Feliz, onde ela tinha o papel menos importante, mas sem o qual o espetáculo não faria sentido. A cena no jantar transcorreu como sempre, Débora interpretando com perfeição o papel de nora atenciosa, Maurício cansado após mais um dia exaustivo na construtora que fundara, e Jurema tentando ocupar o mínimo de espaço possível à mesa, respondendo com monossílabos quando questionada diretamente. Mamãe, a senhora está mais magra. Está se alimentando direito? Maurício perguntou, observando a mãe com preocupação, enquanto cortava um pedaço do filé mignon perfeitamente grelhado. Antes que Jurema pudesse responder, Débora se adiantou. Amor, sua mãe tem comido super bem. Só hoje no almoço preparei aquela sopa de legumes que ela adora. Não é, dona Jurema? Jurema assentiu, evitando olhar para a nora. A sopa de legumes fora, na verdade, um caldo ralo com as sobras do dia anterior, servido frio, já que Débora proibira Jurema de usar o fogão quando estivesse sozinha em casa. Não quero incêndios na minha cozinha de mármore italiano, justificava, como se a sogra, que passara a vida inteira cozinhando profissionalmente, não soubesse acender um fogão. Estou bem, meu filho. Só ando meio cansada, respondeu finalmente, tentando sorrir. Deve ser a idade, amor, comentou Débora com um tom falsamente compreensivo. Sua mãe já está com mais de 70. É natural que o corpo comece a fraquejar. O olhar de desdém que lançou a sogra contradizendo suas palavras preocupadas. Maurício olhou para a mãe com mais atenção. Mamãe, quero que a senhora vá ao médico amanhã. Vou pedir a Rosa que a acompanhe ao Dr. Carlos. Ele é ótimo e cuida de toda a família. Maurício, deixa disso. Sua mãe está bem, só um pouco cansada. Médicos são caros e... Débora tentou intervir, mas foi interrompida pelo marido. Débora, dinheiro não é problema, e a saúde da minha mãe não tem preço. Naquele momento, Jurema viu um lampejo do menino determinado que criara. As lembranças a transportaram para décadas atrás, quando ainda moravam na pequena casa nos fundos do restaurante, em Garanhuns.
Maurício tinha apenas 7 anos quando o pai faleceu subitamente de um infarto. Jurema, viúva aos 27, com um restaurante pequeno e dívidas para pagar, viu seu mundo desmoronar. Mas não tinha tempo para lamentações. Na noite do velório do marido, enquanto o filho dormia exausto de tanto chorar, Jurema sentou-se à mesa da cozinha e fez contas. O dinheiro daria para 3 meses, no máximo. Depois disso, seria à rua. No dia seguinte, levantou-se antes do sol, como sempre fizera para ajudar o marido a abrir o restaurante. Colocou o avental, acendeu o fogão e começou a preparar o café da manhã que serviriam aos clientes. A única diferença era que agora estava sozinha. "Mãe, o que a senhora está fazendo?" perguntou o pequeno Maurício, ainda de pijama, os olhos inchados de tanto chorar. "Estou trabalhando, meu filho. A vida continua", respondeu, engolindo o próprio choro para não fraquejar na frente do menino. "Mas e o papai?" "Seu pai vai nos ajudar lá de cima agora. Aqui embaixo somos só nós dois." Naquele dia, Jurema abriu o restaurante normalmente, ignorando os olhares de pena dos clientes. À noite, depois de fechar as portas, sentou-se com Maurício e explicou a situação. "Filho, vai ser difícil, mas vamos conseguir. Prometo que nunca vai faltar comida na nossa mesa, que você vai continuar estudando e que um dia você vai ter orgulho da sua mãe." E assim foi. Durante o dia, Jurema comandava o restaurante com mão firme. À noite, depois de colocar o filho para dormir, costurava roupas sob encomenda para complementar a renda. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, mas nunca reclamava. Aos fins de semana, vendia bolos e doces em feiras para garantir o material escolar de Maurício. Nos raros momentos de descanso, sentava-se ao lado do filho e ouvia suas histórias da escola, seus sonhos, suas descobertas. Maurício cresceu vendo o esforço da mãe. Aos 12 anos, já ajudava no restaurante depois da escola. Aos 15, conseguiu uma bolsa de estudos em uma escola particular, graças às suas notas exemplares. Aos 18, foi aprovado em Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco, uma das melhores do país. "Mãe, quando eu me formar, vou dar uma vida melhor para a senhora. Vou construir prédios enormes e vamos morar em um apartamento de cobertura", dizia o adolescente, cheio de planos. Jurema sorria, satisfeita por ver que o filho sonhava alto, mas sem deixar de ser o menino humilde e trabalhador que criara. "Meu filho, já tenho uma vida boa. Tenho você." Durante a faculdade, Maurício continuou ajudando no restaurante aos finais de semana, mas Jurema fazia questão de que sua prioridade fosse os estudos. "Seu futuro está nos livros, não nas panelas", dizia, quando o encontrava cansado demais para estudar após um dia de trabalho pesado. Quando Maurício se formou, com honras, Jurema fechou o restaurante pela primeira vez em 25 anos para poder assistir à cerimônia de formatura. Sentada na plateia, vestindo seu melhor vestido, o mesmo que usara no próprio casamento, ajustado para caber em seu corpo agora mais magro, Jurema chorava silenciosamente enquanto o filho recebia o diploma. "Esta conquista é da senhora, mãe", disse Maurício, ao encontrá-la após a cerimônia, entregando-lhe o canudo do diploma. "Cada página que estudei, cada noite sem dormir, cada desafio que enfrentei foi pensando na senhora." 2 meses depois, Maurício recebeu uma proposta de emprego em São Paulo, em uma grande construtora. O salário era 3 vezes maior do que conseguiria em Recife. Jurema não hesitou. "Vai, meu filho, é a sua chance." "Mas e a senhora, mãe? E o restaurante?" "Eu me viro. Sempre me virei. O restaurante está aqui há quase 30 anos. Não vai desaparecer porque você vai seguir seu caminho." Com o coração apertado, mas cheia de esperança, Jurema despediu-se do filho na rodoviária. Prometerem-se falar todos os dias por telefone e Maurício garantiu que viria visitá-la sempre que possível. Jurema voltou para casa sozinha, para o silêncio que agora parecia mais pesado, mais definitivo. Mas não se permitiu fraquejar. Tinha um restaurante para administrar e um filho distante para continuar inspirando com seu exemplo. Os anos passaram. Maurício, como prometera, ligava diariamente. A cada 6 meses, voltava a Garanhuns para uma visita de uma semana. Contava sobre seu trabalho, seus projetos, seu apartamento cada vez maior.
Em 5 anos, saiu da construtora onde fora contratado e abriu o próprio negócio. Em 10, já era um empresário respeitado no mercado imobiliário paulista. Foi em uma de suas visitas que mencionou Débora pela primeira vez. "Mãe, conheci uma moça", disse, com os olhos brilhando de uma maneira que Jurema nunca vira antes. "Ela é arquiteta, trabalha comigo em alguns projetos, é linda, inteligente, elegante." "Ela te faz feliz, meu filho?" Jurema perguntou, segurando as mãos calejadas do filho entre as suas, ainda mais marcadas pelo tempo e trabalho. "Muito, mãe. Nunca pensei que pudesse sentir isso por alguém." "Então estou feliz por você", respondeu sinceramente. "Quando vou conhecê-la?" "Vou trazê-la na próxima visita, prometo." 3 meses depois, Maurício chegou a Garanhuns acompanhado de Débora. Alta, de cabelos castanhos impecavelmente alisados, unhas sempre feitas e roupas de marca, Débora era a personificação da sofisticação paulistana. Ao conhecer Jurema, a moça foi extremamente educada, oferecendo-lhe um abraço caloroso e presentes caros. Um conjunto de joias em prata, lenços de seda e perfume francês. "Dona Jurema, Maurício fala tanto da senhora. É um prazer finalmente conhecê-la", disse Débora, sorrindo amplamente. "Que restaurante charmoso a senhora tem, tão autêntico." O tom condescendente não escapou a Jurema, mas ela preferiu ignorá-lo. Se o filho estava feliz, ela também estaria. Durante aquela semana, observou como Débora tratava Maurício com carinho extremo, sempre atenta às suas necessidades, elogiando-o constantemente. Com ela, entretanto, a futura nora mantinha uma distância educada, como quem tolera algo desagradável por obrigação. Quando anunciaram o noivado no último dia da visita, Jurema abraçou o filho com força. "Que vocês sejam muito felizes, meu menino. A senhora vai a São Paulo para o casamento, não é, mãe?" perguntou Maurício, ansioso. "Claro que sim, filho. Não perderia por nada." "Na verdade", interveio Débora, "estávamos pensando em fazer a cerimônia aqui em Pernambuco. Seria tão mais fácil para a dona Jurema." Jurema notou a expressão de surpresa no rosto do filho. Claramente não haviam discutido isso antes. "Em Garanhuns? Mas, Débora, você sempre disse que queria se casar naquela igreja, no Jardim Europa, perto da casa dos seus pais", comentou Maurício confuso. "Bem sim, mas pensei na sua mãe. Seria complicado para ela viajar até São Paulo, organizar tudo." "Eu posso ir a São Paulo sem problemas, minha filha", garantiu Jurema. "O restaurante fica com minha assistente por alguns dias. Já fiz isso outras vezes." "Tem certeza, dona Jurema? É que uma viagem dessas, com a sua idade..." "Tenho 70 anos, não 100, respondeu Jurema, rindo para disfarçar o leve incômodo. "E meu filho vai se casar. Nada me impediria de estar lá." A expressão de Débora endureceu por um instante, logo substituída por um sorriso forçado. "Claro, que bobagem a minha. Será um prazer tê-la lá." O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia luxuosa para 500 convidados em uma das igrejas mais tradicionais de São Paulo, seguida de recepção em um dos clubes mais exclusivos da cidade. Jurema sentiu-se deslocada em meio a tantas pessoas elegantes, com suas joias caras e conversas sobre viagens internacionais. Usava o único vestido de festa que tinha, azul marinho, simples, mas digno, e os brincos de prata que Débora lhe dera. Durante a recepção, quase não teve tempo com o filho. Débora fazia questão de apresentá-lo a todos os convidados importantes, arrastando-o de um grupo a outro. Jurema ficou sentada em uma mesa afastada, conversando ocasionalmente com alguns parentes distantes de Maurício, que ela mesma ajudara a criar, mas que agora pareciam ter esquecido suas origens humildes. Quando voltou a Garanhuns, após o casamento, Jurema sentiu uma estranha melancolia. Era como se algo tivesse terminado definitivamente, embora não soubesse exatamente o que. As ligações de Maurício continuaram, mas agora eram menos frequentes. Uma vez por semana, depois a cada 15 dias. Muitas vezes era atendida por Débora, que alegava que o marido estava ocupado e prometia que ele retornaria à ligação. Nem sempre a promessa era cumprida. As visitas a Garanhuns também se tornaram raras. No primeiro aniversário de casamento, Maurício ligou para avisar que não poderia vir, pois Débora havia organizado uma viagem para Paris.
Mas trago presentes na volta, mãe. A senhora vai adorar, garantiu. Jurema não se importava com presentes. Queria apenas a presença do filho, suas histórias, seu sorriso. Mas entendia que ele tinha sua própria vida agora. Não se preocupe, meu filho. Aproveite a viagem. Paris deve ser linda mesmo. Então veio o episódio da pressão alta. Após 2 dias sentindo-se mal, Jurema desmaiou enquanto preparava o almoço no restaurante. Foi hospitalizada por 3 dias. Alguém avisou Maurício, que pegou o primeiro avião para Pernambuco. Quando chegou ao hospital, encontrou a mãe sentada na cama pronta para receber alta. Mãe, que susto a senhora me deu. Não foi nada, filho. Pressão alta, só isso. Já estou medicada e pronta para voltar ao trabalho. Maurício não aceitou a explicação com a facilidade habitual. Conversou longamente com o médico, que recomendou repouso e supervisão constante. Sua mãe já não tem idade para trabalhar tanto, Sr. Maurício. Ela precisa se cuidar. Foi então que Maurício tomou a decisão que mudaria a vida de todos. Mãe, a senhora vai para São Paulo comigo. Pode vender o restaurante ou deixar com sua assistente, mas não pode mais ficar sozinha aqui. Filho, não posso deixar Garanhuns. Minha vida inteira está aqui. Sua vida sou eu, mãe. A senhora sempre disse isso. E eu estou em São Paulo. Vou cuidar da senhora agora, como a senhora cuidou de mim a vida toda. A insistência do filho, somada à sua própria fragilidade após o susto, fizeram Jurema ceder. Vendeu o restaurante para sua assistente, que já trabalhava com ela há mais de 10 anos, guardou as poucas lembranças físicas que tinha de sua vida. Algumas fotos, os documentos do marido, as primeiras medalhas escolares de Maurício, e mudou-se para São Paulo. Nos primeiros dias, Débora foi surpreendentemente atenciosa. Mostrou-lhe a casa, explicou como funcionavam os aparelhos eletrônicos modernos, apresentou-a aos funcionários. Jurema, agradecida, tentou retribuir oferecendo-se para ajudar nos afazeres domésticos. Nem pensar, dona Jurema. A senhora está aqui para descansar. Deixe que de tudo cuidamos eu e os funcionários. Quando Maurício estava em casa, Débora fazia questão de que os 3 fizessem as refeições juntos, incentivava Jurema a contar histórias do passado, mostrava interesse em suas receitas nordestinas. Maurício, sua mãe precisa me ensinar a fazer aquela galinha à cabidela que você tanto gosta. Jurema chegou a pensar que tinha se enganado sobre a nora. Talvez Débora fosse realmente uma boa pessoa, apenas um pouco distante devido às diferenças culturais e de idade entre elas. Talvez pudessem até se tornar amigas com o tempo. Essa ilusão durou exatamente 3 semanas. Na primeira vez que Maurício viajou a trabalho depois da chegada da mãe, Débora mostrou sua verdadeira face. Assim que o carro do marido dobrou a esquina, voltou-se para a sogra com um olhar gélido. Bem, dona Jurema, agora que estamos sozinhas, vamos estabelecer algumas regras. Esta é a minha casa, e a senhora está aqui como hóspede, não como dona. Espero que se comporte de acordo. Jurema, surpresa com a mudança brusca de atitude, apenas assentiu em silêncio. Quando temos visitas, a senhora fica em seu quarto. Não quero constrangimentos. As pessoas que frequentam esta casa são sofisticadas. E, francamente, a senhora não se encaixaria nas conversas. A cada palavra, Jurema sentia como se recebesse um tapa. Quanto às refeições, a senhora fará as suas separadamente. Não gosto da maneira como come mastigando alto demais. E seus gostos culinários são peculiares demais para o nosso padrão. Mas Maurício não precisa saber desses detalhes. Ele já tem preocupações suficientes com o trabalho. Não vamos perturbá-lo com ninharias domésticas, não é mesmo? E assim começou o regime de terror. Quando Maurício estava em casa, Débora era a nora perfeita. Quando ele saía, transformava-se em uma tirana cruel. Os funcionários perceberam a situação rapidamente, mas ninguém ousava intervir. Todos dependiam de seus empregos. Apenas Rosa, contratada por Jurema, parecia incomodada o suficiente para agir de alguma forma. Dona Jurema, isso não está certo. A senhora é mãe do patrão, não deveria ser tratada assim, comentou um dia, enquanto ajudava a idosa a limpar o próprio banheiro, tarefa que Débora lhe impusera como terapia ocupacional. Rosa, por favor, não comente nada com Maurício. Ele ama essa mulher, e eu não quero destruir a felicidade dele. Mas, dona Jurema, prometa, Rosa,
Prometa que não dirá nada. Relutante, Rosa prometeu, mas começou a observar Débora com mais atenção, registrando mentalmente cada humilhação, cada palavra cruel, cada privação imposta à sogra. Algum dia, esse conhecimento seria útil. Enquanto isso, Jurema definhava. O corpo, antes forte apesar da idade, começava a ceder ao estresse constante, à má alimentação, ao isolamento forçado. Tinha permissão para sair de casa apenas uma vez por semana, quando Rosa a levava ao supermercado do bairro para esticar as pernas. Nesses momentos, Jurema sentia-se viva novamente, conversava com os atendentes, observava as pessoas, respirava o ar da rua. Mas a liberdade durava pouco. Em casa, quando não estava realizando as tarefas humilhantes impostas por Débora, ficava confinada em seu quarto, rezando o terço, olhando pela janela, relembrando os tempos em que tinha controle sobre sua vida. O que Maurício diria se soubesse? Perguntava-se frequentemente, mas logo afastava o pensamento. O filho parecia tão feliz, tão realizado profissionalmente, tão apaixonado pela esposa. Quem era ela para destruir isso? Já não havia sacrificado tudo por ele a vida inteira. Esse seria apenas mais um sacrifício, provavelmente o último. Naquela noite, após o jantar, Maurício insistiu em acompanhar a mãe até seu quarto. Enquanto caminhava pelo longo corredor da mansão, notou como Jurema parecia pequena e frágil ao seu lado. Os passos hesitantes, os ombros curvados. Não era a mulher forte que ele lembrava da infância, aquela que acordava antes do sol e dormia depois de todos, que carregava sacos de farinha como se fossem plumas, que enfrentava credores e clientes difíceis sem pestanejar. "Mãe, a senhora está realmente bem aqui em São Paulo?" perguntou enquanto se sentava na beirada da cama do quarto da mãe. Olhou ao redor e, pela primeira vez, notou como o cômodo era impessoal. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal além do terço sobre o criado mudo. Até mesmo as paredes eram vazias, de um branco institucional que lembrava mais um quarto de hospital do que um lar. "Claro que sim, meu filho. Por que não estaria? Tenho tudo o que preciso." Jurema sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Não sei. A senhora parece diferente." "É a idade, Maurício. 70 anos não chegam sozinhos." Maurício observou a mãe com mais atenção. As mãos dela, pousadas sobre o colo, estavam vermelhas e com pequenas feridas, como se tivesse lavado roupa sem proteção durante horas. "Mãe, o que aconteceu com suas mãos?" Jurema escondeu as mãos rapidamente sob o cobertor. "Nada não, filho. Alergia a algum produto de limpeza, acho." "Produto de limpeza? Mas por que a senhora estava mexendo com isso? Temos funcionários para a limpeza da casa." Antes que Jurema pudesse responder, Débora apareceu à porta, o sorriso habitual nos lábios. "Amor, está tudo bem? Ah, vocês estão conversando, que bom. Só vim avisar que seu banho está pronto, se quiser relaxar antes de dormir." Olhou rapidamente para Jurema, um olhar carregado de advertência que Maurício não percebeu. "Já vou, querida. Estou preocupado com as mãos da minha mãe, olhe como estão vermelhas." Débora aproximou-se fingindo preocupação. "Oh, dona Jurema, por isso eu disse para a senhora não mexer naquelas plantas do jardim. A senhora sabe que tem alergia." Jurema assentiu fracamente. "Sim, foi isso, as plantas... Mas, mãe, a senhora nunca teve alergia a plantas. Pelo contrário, sempre gostou de mexer na horta do restaurante." Maurício argumentou confuso. "Amor, alergias podem se desenvolver com a idade. Vou pedir ao Dr. Carlos que examine isso na consulta de amanhã. Agora deixe sua mãe descansar. Ela teve um dia cheio." Relutante, Maurício despediu-se da mãe com um beijo na testa. "Durma bem, mãe. Amanhã conversamos mais." Quando o casal saiu, Jurema permitiu-se um suspiro longo. Estava ficando cada vez mais difícil esconder a situação. Maurício, apesar da rotina atribulada, começava a notar as inconsistências na fachada perfeita que Débora construíra. No dia seguinte, como prometido, Rosa acompanhou Dona Jurema ao Dr. Carlos, o médico da família. Era um homem gentil, de meia idade, que tratava seus pacientes com respeito e atenção genuína. "Dona Jurema, a senhora perdeu 5 quilos desde a última consulta. Há apenas 2 meses. Pressão arterial ainda instável, mesmo com a medicação.
E o que aconteceu com suas mãos? Perguntou o médico, examinando as feridas com cuidado. Alergia, doutor. A plantas do jardim. O médico observou-a com atenção. Dona Jurema, sou médico da família há anos. Conheço o histórico de todos. A senhora nunca teve alergias registradas. Jurema desviou o olhar. Rosa, ao seu lado, remexia-se desconfortável na cadeira. Há algo que a senhora queira me contar, dona Jurema? Algo acontecendo em casa? Algum problema com a alimentação, talvez? Não, doutor. Está tudo bem. Só tenho comido menos mesmo. Perdi um pouco do apetite. O médico fez mais algumas perguntas, anotou os resultados do exame físico e prescreveu vitaminas e suplementos alimentares. Vou conversar com o seu filho sobre a alimentação da senhora. Está claramente deficiente em proteínas e outros nutrientes essenciais. Isso é preocupante na sua idade. Ao sair do consultório, Rosa não conseguiu se conter mais. Dona Jurema, isso não pode continuar. O médico percebeu que tem algo errado. É só questão de tempo até o seu Maurício também perceber. E o que eu devo fazer, Rosa? Contar tudo e destruir o casamento do meu filho? Ele ama aquela mulher. Ele ama a versão dela que conhece, não a verdadeira Débora. Jurema suspirou, cansada demais para discutir. Vamos voltar para casa. Tenho que estar lá antes que Débora volte do salão de beleza. Enquanto isso, no escritório da construtora, Maurício recebia a visita de uma pessoa inesperada. Teresa, sua amiga de infância de Garanhuns, que agora trabalhava como jornalista em São Paulo. Teresa, quanto tempo! Exclamou, abraçando a amiga com alegria genuína. O que te traz a São Paulo? Trabalho, claro. Fui transferida para a sucursal da revista aqui. Estou em São Paulo há 2 meses já. 2 meses e só agora me procura? Isso é traição, sabia? Teresa sorriu, ajeitando os cachos naturais que emolduravam seu rosto expressivo. Desculpe, estava me estabelecendo. Mas vim me redimir. Quero ver você, conhecer sua esposa. E, principalmente, ver Dona Jurema. Como ela está? A menção à mãe fez o sorriso de Maurício vacilar ligeiramente. Está bem, quer dizer, envelheceu, claro. Mas está bem, mora conosco há mais de 1 ano. Dona Jurema em São Paulo, quem diria, a mulher que jurava nunca sair de Garanhuns. Teresa riu. Ela deve estar adorando a cidade grande. Na verdade, ela sai pouco. Diz que o barulho e o movimento a cansam. Isso não soa como a Dona Jurema que conheci. Ela adorava a feira da cidade, o movimento do restaurante, a conversa com os clientes. Maurício franziu a testa, nunca tendo pensado nisso dessa forma. Você tem razão. Acho que São Paulo é muito diferente de Garanhuns. Ela deve sentir falta da rotina de lá. Posso visitá-la? Tenho certeza que ela vai gostar de ver um rosto familiar além do seu. Claro! Venha jantar em casa hoje mesmo. Débora vai adorar conhecê-la e minha mãe vai ficar radiante ao ver você. Teresa aceitou o convite com entusiasmo. Maurício ligou para casa imediatamente, informando sobre a convidada especial. Débora atendeu o telefone. E ele não percebeu como a voz dela endureceu ao saber da visita inesperada. Sua amiga de Garanhuns? Hoje. Maurício, você sabe que eu tinha planejado um jantar tranquilo. Só nós 3. Vai ser ainda melhor com a Teresa. Ela é jornalista agora, tem histórias incríveis para contar. E vai fazer bem a minha mãe ver alguém da cidade natal. Débora hesitou, mas sabia que não poderia recusar sem levantar suspeitas. Claro, amor, será um prazer recebê-la. Assim que desligou, Débora foi direto ao quarto de Jurema. Encontrou a sogra sentada na cama, tomando o chá que Rosa preparara após a consulta médica. Temos uma convidada para o jantar. Uma tal de Teresa, amiga do Maurício de Garanhuns, anunciou sem preâmbulos. A senhora vai se comportar, entendeu? Nada de histórias do passado, nada de queixas, nada de aparecer com essas mãos nojentas à mesa. Vou pedir a Rosa que lhe empreste um par de luvas. Que use aquele vestido azul que comprei. Pelo menos disfarça um pouco esse seu corpo esquelético. Jurema quase deixou a xícara cair. Teresa vem aqui, a filha de Dona Zuleide, que cresceu comendo no meu restaurante? Não me interessa de quem ela é filha. Só me interessa que ela é amiga do meu marido e que a senhora não vai estragar minha imagem na frente dela. Estamos entendidas? Sim, Débora.
E não me chame de Débora quando estivermos com visitas. É Deb, lembra? Somos tão íntimas que a senhora me chama pelo apelido carinhoso. O sarcasmo em sua voz era palpável. Quando Débora saiu, Jurema sentiu uma onda de esperança pela primeira vez em meses. Teresa era perspicaz, sempre fora, desde criança. Se alguém podia enxergar através da fachada perfeita de Débora, era ela. Às 7 da noite, a campainha tocou. Maurício foi pessoalmente atender. Teresa entrou, trazendo flores para Débora e um pequeno embrulho para Dona Jurema. Débora, impecável em um vestido de grife, recebeu as flores com um sorriso ensaiado. São lindas, Teresa, e é um prazer finalmente conhecer uma amiga de infância do Maurício. O prazer é meu. Ele fala tanto de você que já me sinto sua amiga também, respondeu Teresa com genuína simpatia. Onde está minha mãe? Perguntou Maurício, olhando ao redor. Terminando de se arrumar. Sabe como são os idosos? Demoram mais com tudo, respondeu Débora com um risinho que pretendia ser afetuoso, mas soava condescendente aos ouvidos atentos de Teresa. Pouco depois, Jurema apareceu na sala. Usava o vestido azul indicado por Débora e um par de luvas finas que disfarçavam as feridas nas mãos. Parecia uma senhora frágil, muito diferente da mulher robusta e enérgica que Teresa lembrava. Tia Jurema, exclamou Teresa, abraçando a idosa com carinho genuíno. Sempre a chamara de tia, como todas as crianças de Garanhuns que frequentavam o restaurante. Que saudade! A senhora está tão elegante, mas tão magrinha. Não está comendo aquela comida maravilhosa que fazia em Garanhuns? É que a comida de São Paulo é diferente, minha filha, respondeu Jurema com um sorriso tímido. Mas estou bem, não se preocupe. Teresa observou a amiga de infância interagir com a mãe. Havia algo estranho na dinâmica. Maurício parecia genuinamente preocupado e afetuoso com Jurema. Mas Débora mantinha uma postura tensa, como se estivesse pronta para intervir a qualquer momento. E Jurema, sempre tão falante e espirituosa, respondia às perguntas com monossílabos, olhando frequentemente para a nora, como se buscasse aprovação. Durante o jantar, Teresa tentou várias vezes puxar assuntos sobre Garanhuns, sobre o restaurante, sobre as pessoas que conheciam em comum. Jurema respondia brevemente, sem elaborar. Débora constantemente interrompia, mudando o rumo da conversa ou respondendo no lugar da sogra. Dona Jurema prefere não falar muito sobre o passado. Não é, mãezinha? Traz lembranças que a deixam emotiva, justificou Débora em determinado momento, pousando a mão sobre o braço da sogra em um gesto que parecia afetuoso, mas que Teresa percebeu ser mais um aviso do que um carinho. Ao final da noite, quando Teresa se preparava para sair, pediu para usar o banheiro. É no corredor à direita, indicou Maurício. Mas Teresa, deliberadamente, seguiu pelo corredor errado, chegando até o quarto de Jurema, cuja porta estava entreaberta. Entrou rapidamente, olhou ao redor e confirmou o que suspeitava. Um quarto impessoal, sem toques da Jurema que conhecia, sem fotos, sem as cores vibrantes que ela sempre apreciara. Abriu discretamente o guarda-roupa e viu apenas algumas peças de roupa, todas em tons sóbrios, muito diferentes das estampas coloridas que Jurema costumava usar em Garanhuns. Voltando à sala, despediu-se de todos com promessas de visitas frequentes. Ao abraçar Jurema, sussurrou em seu ouvido. Vou voltar logo, tia. Precisamos conversar melhor. O olhar que Jurema lhe lançou confirmou suas suspeitas. Havia algo muito errado naquela casa perfeita. 3 dias após o jantar, Jurema estava na cozinha conversando com Rosa enquanto a empregada preparava o almoço. Era um dos poucos momentos de paz durante o dia, já que Débora tinha saído para seu almoço semanal com as amigas do clube, evento que normalmente se estendia por 4 ou 5 horas. Dona Jurema, aquela moça, a Teresa, ela percebeu alguma coisa, não foi? Rosa perguntou enquanto cortava legumes para a sopa. Acho que sim. Teresa sempre foi esperta, desde pequena. Tinha um olhar que enxergava tudo. Jurema sorriu levemente, relembrando a menina de tranças que costumava sentar no balcão do restaurante fazendo perguntas sobre tudo. Será que ela vai contar ao seu Maurício? Não sei, Rosa. Não sei se quero que conte. Maurício está tão feliz. A senhora acha mesmo que ele está feliz? Um homem que não percebe que a própria mãe está definhando debaixo do seu teto,
Que tipo de felicidade é essa? Jurema refletiu sobre a pergunta. Nos últimos meses, percebera sutis mudanças no comportamento do filho. Ele parecia mais tenso, menos risonho. Às vezes flagrava-o, observando-a com preocupação quando achava que ela não estava vendo. Acho que ele começa a suspeitar que algo não está certo. Mas Débora é muito hábil em disfarçar. Pois eu acho que esse teatro já durou demais. Se a senhora não vai contar, eu... O som da campainha interrompeu a conversa. Rosa foi atender, enquanto Jurema permaneceu sentada à mesa da cozinha. Minutos depois, para sua surpresa, Teresa entrou no ambiente, acompanhada por Rosa. Tia Jurema, que bom que a encontrei. Espero não estar incomodando. Teresa abraçou a idosa com carinho. Minha filha, que surpresa boa. Mas Maurício está no trabalho, e Débora saiu. Na verdade, vim para conversar com a senhora, a sós, acrescentou, olhando significativamente para Rosa. A empregada entendeu a deixa. Vou terminar de limpar os quartos lá em cima. Qualquer coisa é só chamar. E saiu, deixando as duas sozinhas. Teresa sentou-se à mesa da cozinha, segurando as mãos de Jurema entre as suas. Tia, o que está acontecendo aqui? E não me diga que está tudo bem, porque sei que não está. Como assim, minha filha? Estou ótima, bem cuidada. Tia Jurema, interrompeu Teresa, em tom firme. Sou jornalista. Meu trabalho é observar detalhes, fazer perguntas, conectar pontos. E todos os pontos aqui indicam que a senhora está sendo maltratada nesta casa. O choque da acusação direta fez os olhos de Jurema se encherem de lágrimas. Tentou desviar o olhar, mas Teresa segurou seu queixo com delicadeza, obrigando-a a encará-la. Me diga a verdade. Por tudo que vivemos em Garanhuns, por toda a história que temos, me diga o que está acontecendo. Foi como se uma represa se rompesse. Jurema começou a chorar, silenciosamente no início, depois com soluços que sacudiam seu corpo frágil. Entre lágrimas, contou tudo. A dupla personalidade de Débora, as humilhações diárias, a alimentação precária, o isolamento forçado, as tarefas domésticas pesadas que era obrigada a realizar, os insultos constantes. Quando Maurício está em casa, ela é a nora perfeita. Quando ele sai, torna-se um monstro, concluiu, enxugando as lágrimas com um guardanapo. Teresa ouvia tudo com uma mistura de horror e raiva crescente. Por que a senhora nunca contou ao Maurício? Ele a ama, Teresa, e trabalha tanto, se preocupa tanto comigo, não quero ser um fardo ainda maior. Um fardo? Tia Jurema, a senhora nunca foi um fardo para ninguém, pelo contrário, sempre carregou todo mundo. O restaurante, a comunidade de Garanhuns, principalmente o Maurício, que ideia é essa? É o que Débora me diz todos os dias, que sou um fardo, um estorvo, que Maurício só me trouxe para São Paulo por obrigação, que no fundo ele preferia que eu estivesse em um asilo. E a senhora acredita nisso? Conhece seu filho há 45 anos. Conhece essa mulher há quanto? 4, 5 anos? Quem a senhora acha que está falando a verdade sobre os sentimentos de Maurício? Ele próprio, através de uma vida inteira de ações, ou essa mulher manipuladora? Jurema não respondeu. No fundo sabia que Teresa tinha razão, mas anos de manipulação psicológica haviam minado sua confiança. Tia, vou ajudá-la. Vamos contar tudo ao Maurício. Não! Jurema agarrou o braço de Teresa com força surpreendente. Prometa que não vai dizer nada. Prometa, Teresa. Mas, tia, prometa. Se alguém vai contar algo ao meu filho, serei eu, quando estiver pronta. Teresa hesitou, mas acabou concordando. Está bem. Não direi nada por enquanto, mas vou ficar de olho. Visitarei a senhora com frequência, trarei comida de verdade, e se a situação piorar, contarei tudo a ele com ou sem sua permissão. Jurema assentiu, sabendo que era o máximo que conseguiria de Teresa. Obrigada, minha filha. Agora me diga, o médico sabe disso tudo? Porque tenho certeza que o Dr. Carlos suspeitou de algo quando a vi no consultório dele outro dia. Ele faz perguntas, mas nunca confirmo nada. Tenho medo que conte a Maurício e isso gere uma confusão ainda maior. Essa confusão precisa acontecer, tia. Quanto antes, melhor. Quando Teresa saiu, Jurema sentiu-se estranhamente aliviada. Compartilhar seu fardo com alguém que acreditava nela, que não a julgava como fraca ou exagerada,
trouxera um conforto que não sentia há muito tempo. Infelizmente, a sensação de alívio durou pouco. Naquela mesma tarde, Débora voltou mais cedo do que o habitual de seu almoço. Jurema estava em seu quarto quando a nora irrompeu pela porta, os olhos faiscando de raiva. O que aquela jornalistazinha estava fazendo aqui? Perguntou sem preâmbulos. Teresa? Ela veio me visitar, gaguejou Jurema, surpresa pela abordagem direta. Não minta para mim. Rita do salão viu quando ela entrou no condomínio e me avisou. O que vocês conversaram? O que você contou a ela? Nada, só conversamos sobre garanhuns, sobre pessoas conhecidas. Débora se aproximou ameaçadora. Estou avisando, dona Jurema. Se descobrir que a senhora está espalhando mentiras sobre mim, vai se arrepender. Posso convencer Maurício de qualquer coisa, inclusive de que a senhora está senil e precisa ser internada. O medo fez Jurema recuar até encostar na parede. Não contei nada, juro. Teresa só queria saber como estou me adaptando a São Paulo. Pois mantenha essa história, entendeu? Ou a próxima visita que a senhora vai receber será de um assistente social para levá-la a um asilo estadual, daqueles bem ruins onde velhos são deixados para apodrecer. Depois que Débora saiu batendo a porta, Jurema caiu de joelhos, tremendo incontrolavelmente. Pela primeira vez, a ameaça parecia real demais. Débora já não se contentava em humilhá-la dentro de casa, agora falava em afastá-la definitivamente de Maurício. A ideia de terminar seus dias em um asilo, longe do filho, era mais do que podia suportar. Naquela noite, durante o jantar, Maurício notou o silêncio ainda mais profundo da mãe. Está tudo bem, mãe? A senhora parece abatida. Antes que Jurema pudesse responder, Débora interveio. Deve ser cansaço, amor. Sua mãe recebeu visita hoje. Aquela sua amiga Ana Teresa apareceu de surpresa. Fiquei preocupada que isso pudesse cansá-la demais. Teresa esteve aqui? Maurício perguntou surpreso. Por que não me avisou, mãe? Eu teria vindo almoçar em casa para vê-la também. Foi tudo muito rápido, meu filho. Ela estava de passagem. E sobre o que vocês conversaram? Jurema sentiu o olhar de Débora queimando-a como brasa. Sobre garanhuns, pessoas de lá, nada importante. Sua mãe anda muito nostálgica ultimamente, comentou Débora com um suspiro teatral. Talvez devêssemos levá-la para uma visita a Pernambuco. O que acha, amor? A sugestão pegou Jurema de surpresa. Olhou para a nora com desconfiança. Seria ótimo, exclamou Maurício. Poderíamos ir no próximo feriado prolongado. A senhora gostaria, mãe? Visitar os antigos amigos? Ver como está o restaurante? Sim, claro, respondeu Jurema, confusa com a aparente gentileza de Débora. Mais tarde, quando Maurício já havia se recolhido para trabalhar em seu escritório, Débora revelou suas verdadeiras intenções. Encontrou Jurema no corredor e sussurrou com um sorriso maldoso. Prepare-se para uma longa temporada em Garanhuns, dona Jurema. Tão longa que talvez a senhora nem volte mais. Como assim? Vou convencer Maurício que a senhora estaria melhor morando lá. Encontraremos uma boa cuidadora, uma casa confortável, e a senhora ficará longe de São Paulo, longe de mim e longe do meu marido. Mas Maurício nunca concordaria com isso. Veremos. Ele confia muito em meu julgamento, não percebeu? E ultimamente tenho comentado como a senhora parece infeliz aqui, como sente falta da simplicidade do Nordeste. É só uma questão de tempo até ele concordar que seria melhor para todos. O plano de Débora era tão cruel quanto eficaz. Usar a própria saudade de Jurema contra ela, transformar seu amor por Pernambuco em uma arma para afastá-la do filho. Era ardiloso demais para que Jurema pudesse combater sozinha. Naquela noite, sozinha em seu quarto, tomou uma decisão. Não podia mais se calar. Não era apenas por ela, mas pelo filho também. Que tipo de vida ele teria ao lado de uma mulher capaz de tanta crueldade? Quanto tempo até Débora voltar suas garras contra o próprio Maurício, quando ele não fosse mais útil ou obediente? Com mãos trêmulas, pegou o celular que o filho lhe dera meses atrás e que raramente usava. Encontrou o número de Teresa na agenda e escreveu uma mensagem simples. Preciso da sua ajuda. Vou contar tudo ao Maurício, mas preciso de provas. Débora planeja me mandar de volta a Garanhuns permanentemente. A resposta veio quase instantaneamente.
Estou a caminho. Não faça nada até eu chegar. 1 hora depois, Teresa chegou à mansão. Maurício ainda estava em casa, trabalhando em seu escritório no andar de cima. Débora havia saído novamente para um jantar beneficente. Rosa já tinha ido embora. Era a oportunidade perfeita. Tia trouxe isso, disse Teresa, mostrando um pequeno gravador digital. Vamos registrar tudo o que a senhora tem a dizer. Cada detalhe, cada humilhação, e depois vamos mostrar a Maurício. Jurema assentiu, determinada. Sim, já chega de silêncio. Já chega de medo. Por 2 horas, Jurema falou descrevendo meticulosamente cada episódio dos últimos 18 meses. A comida estragada, os insultos, o trabalho forçado, o isolamento, as ameaças. Teresa gravava tudo, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer algum ponto. Ao final, ambas choravam. Amanhã mostraremos isso a Maurício, decidiu Teresa, quando Débora estiver fora de casa. Não, respondeu Jurema, surpreendendo a jovem. Vamos fazer isso agora. Chame meu filho aqui. Tem certeza, tia? A senhora está muito abalada. Talvez seja melhor descansar e... Teresa, passei meses me calando por medo de machucar meu filho. Agora vejo que, na verdade, estava permitindo que ele fosse enganado. Que tipo de mãe faz isso? Não posso esperar nem mais um dia. Teresa hesitou por um momento, observando a determinação no rosto cansado de Jurema. Finalmente assentiu. Tem razão, tia. Vou chamá-lo. Subiu as escadas até o escritório de Maurício. Bateu levemente na porta e entrou quando ouviu a resposta. Maurício estava sentado atrás de uma mesa de mogno, rodeado de plantas arquitetônicas e modelos em escala de prédios. Teresa, que surpresa! Exclamou, levantando-se para cumprimentá-la. Não sabia que estava aqui. Veio visitar minha mãe novamente? Sim, Maurício, e precisamos conversar. É sobre Dona Jurema. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ela está bem? Não, Maurício, ela não está bem. Não está bem há muito tempo e precisa falar com você. Agora. A seriedade no tom de Teresa alarmou Maurício. Sem fazer mais perguntas, seguiu-a até a cozinha, onde encontrou a mãe sentada à mesa, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá. Mãe, o que houve? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Jurema respirou fundo. Meu filho, tem algo que preciso lhe contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Pela próxima hora, Jurema narrou tudo novamente, desta vez diretamente para o filho. A transformação no rosto de Maurício era visível a cada nova revelação. Incredulidade, confusão, dor e, finalmente, uma fúria gelada que Jurema jamais vira nos olhos do filho. Por que a senhora nunca me contou? Perguntou ele quando Jurema finalmente terminou seu relato. Tinha medo de perder você, de criar um conflito entre você e a mulher que ama, de ser um fardo ainda maior. Um fardo? Mãe, a senhora nunca foi um fardo. Depois de tudo que fez por mim, como poderia pensar assim? Foi o que Débora me fez acreditar, dia após dia, mês após mês. Maurício passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo o que ouvira. E eu nunca percebi. Estava tão ocupado, tão cego. Ela é muito hábil, Maurício, interveio Teresa. Pessoas narcisistas como Débora são especialistas em criar uma fachada, em manipular, em fazer as vítimas duvidarem da própria sanidade. Rosa sabia disso tudo? Perguntou Maurício, referindo-se à empregada. Sim, mas a fiz prometer que não contaria nada. Ela queria, mas eu implorei que não o fizesse. Maurício levantou-se, determinado. Isso acaba hoje. Não posso permitir que continue nem mais um dia. Nesse momento, ouviram o som da porta da frente sendo aberta. Débora havia retornado do jantar beneficente mais cedo do que o esperado. Os três na cozinha ficaram tensos, como animais acuados diante de um predador. Maurício, cadê você, amor? A voz melosa de Débora ecoou pela casa. Estou na cozinha, respondeu ele, em um tom neutro que não revelava nada do turbilhão de emoções que o consumia. Débora apareceu à porta, ainda com o vestido de festa e as joias caras que usara no evento. Seu sorriso congelou ao ver Teresa sentada com Jurema e Maurício. Oh, temos visita! Que surpresa agradável!
Se tivesse me avisado, amor, teria voltado mais cedo do jantar. Teresa não veio me visitar, Débora, veio ver minha mãe. Algo no tom de Maurício fez o sorriso de Débora vacilar. Que bom. Sua mãe adora visitas, não é, dona Jurema? Seu olhar transmitia uma clara ameaça para a sogra, mas Jurema não se intimidou desta vez. Sentada ereta na cadeira, com uma dignidade que parecia ter recuperado nos últimos minutos, enfrentou o olhar da nora. Sim, Débora, especialmente visitas que me permitem falar a verdade. O sorriso de Débora desapareceu completamente. Não sei do que a senhora está falando. Deve ser o cansaço. Já passou da hora de se recolher, não acha? Não, Débora, interrompeu Maurício, colocando-se entre a mãe e a esposa. Já passou da hora da verdade vir à tona. Sei de tudo. Dos maus tratos, das humilhações, da comida estragada, do trabalho forçado, tudo. Débora empalideceu visivelmente, mas recuperou-se rapidamente. Do que você está falando, Maurício? Sua mãe deve estar confusa, misturando coisas. Você sabe como pessoas idosas podem ser imaginativas. Não insulte minha inteligência, Débora. Ouvi tudo em detalhes. E não foi só minha mãe que contou. Teresa também viu sinais. Rosa testemunhou tudo. Até o Dr. Carlos suspeitava que algo estava errado. E você vai acreditar neles em vez da sua própria esposa? A voz de Débora subiu uma oitava, indignada. Depois de tudo que construímos juntos? Por causa de acusações sem provas de uma velha que claramente está com inveja da nossa felicidade? Sem provas? Teresa interviu, mostrando o gravador digital. Temos tudo gravado, Débora. Cada detalhe, cada humilhação. Quer ouvir? A face de Débora contorceu-se em uma expressão de ódio puro. Você, apontou para Teresa. Jornalistazinha intrometida. O que ganha com isso? Está interessada no meu marido, é isso? Pensa que pode destruir meu casamento e tomar meu lugar? Isso não tem nada a ver comigo, Débora, respondeu Teresa calmamente. É sobre como você tratou uma senhora que não fez nada além de te receber em sua família com os braços abertos. Uma mulher que criou o homem que você diz amar sozinha, com sacrifício e dignidade. Maurício! Débora voltou-se para o marido, mudando instantaneamente de tática. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos, calculadamente. Você não pode acreditar nisso. Eu amo sua mãe, sempre tratei ela como se fosse minha. Se houve algum mal-entendido, podemos resolver. Estou disposta a fazer terapia familiar, a contratar uma enfermeira particular para ela, o que você quiser. Mas não destrua nosso casamento por causa de um equívoco. Maurício observou a esposa com uma expressão que misturava nojo e tristeza. Nunca pensei que fosse capaz de algo assim, Débora. A mulher que achei que tinha casado jamais faria o que você fez. Maltratou minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida, a mulher que me deu tudo o que tenho, que sacrificou sua juventude, sua saúde, suas próprias necessidades para me dar um futuro. É exatamente isso, Maurício. Ela se sacrificou por você, foi uma boa mãe, ninguém nega isso. Mas agora é hora de você viver sua própria vida. De termos nossa família, nossos filhos. Sua mãe já teve o papel dela. Agora está na hora de ela... De ela o quê, Débora? A voz de Maurício era cortante como uma lâmina. De ser descartada, de ser escondida em um canto até falecer? É isso que você acha que uma mãe merece depois de uma vida inteira de dedicação? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. E provavelmente é o que faria com seus próprios pais, se eles não fossem ricos o suficiente para serem úteis a você. Não meta meus pais nessa discussão. Débora estava perdendo o controle. Você está sendo irracional. Vai jogar fora 5 anos de casamento por causa de um mal-entendido com uma velha senil? Vou jogar fora 5 anos de uma mentira, porque é isso que nosso casamento foi, uma mentira. A mulher com quem me casei não existe. Foi apenas um papel que você interpretou, até conseguir o que queria. E o que eu queria, Maurício? O tom de Débora era desafiador agora, abandonando a postura de vítima. Meu dinheiro, meu status, a mansão, as joias, as viagens, as festas. Nunca foi sobre amor, foi sobre o que eu poderia te dar. Débora riu, um som frio e cruel que revelava sua verdadeira natureza. Você sempre foi tão ingênuo, Maurício. Acha mesmo que uma mulher como eu, de família tradicional paulista,
educada nas melhores escolas, se casaria com um nordestino novo rico por amor? Claro que foi pelo que você podia me dar. E você deu, generosamente. Não posso reclamar. A crueldade explícita chocou até mesmo Teresa, que tinha visto muita coisa em sua carreira jornalística. Jurema, entretanto, não parecia surpresa. Havia enfrentado essa crueldade diariamente, no silêncio de sua prisão dourada. Saia da minha casa, ordenou Maurício com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Agora. Esta casa é tão minha quanto sua. Sou sua esposa. Tenho direitos. Temos um acordo pré-nupcial, Débora. Você vai receber o que está estipulado nele. Nem um centavo a mais. Meu advogado entrará em contato amanhã. Agora, pegue algumas roupas e saia. O resto de suas coisas será enviado para onde você indicar. Você não pode me expulsar assim. Tenho direitos. Tenho provas de maus tratos contra uma idosa sob seu teto. Quer que eu chame a polícia e discutamos seus direitos com eles? Débora empalideceu novamente. Sabia que Maurício não estava blefando. E uma acusação criminal, mesmo que não resultasse em condenação, destruiria sua imagem cuidadosamente construída na alta sociedade paulistana. Está bem. Vou para a casa dos meus pais. Mas não pense que isso vai ficar assim, Maurício. Vou lutar pelo que é meu, e quanto a você, virou-se para Jurema com veneno na voz. Espero que esteja satisfeita. Conseguiu o que queria, ter seu filho só para você novamente. Eu nunca quis isso, respondeu Jurema com dignidade. Só queria ser tratada com o mínimo de respeito e humanidade. Coisas que você, com toda a sua educação cara e nome de família, parece nunca ter aprendido. Débora lançou um último olhar de ódio a todos na cozinha e saiu, batendo os saltos altos no piso de mármore. Minutos depois, ouviram-na descendo as escadas com 2 malas, e então o som da porta da frente batendo com força. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Maurício desabou em uma cadeira, parecendo ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Mãe, me perdoe. Eu não tinha ideia. Não há o que perdoar, meu filho. Você não sabia. Mas eu deveria ter percebido. Os sinais estavam todos lá. Sua perda de peso, sua tristeza, seu isolamento. Como pude ser tão cego? Quando amamos alguém, muitas vezes vemos apenas o que queremos ver. Jurema segurou a mão do filho. O importante é que agora você sabe a verdade e pode seguir em frente. Teresa, percebendo que mãe e filho precisavam de privacidade, levantou-se discretamente. Vou indo. Vocês dois precisam conversar. Não. Maurício segurou seu braço. Fique, por favor. Você foi quem teve coragem de trazer isso à tona quando todos ao redor estavam em negação. Somos gratos por isso. Jurema concordou, apertando a mão da jovem. Sem você, eu ainda estaria sofrendo em silêncio, minha filha. Teresa sorriu, emocionada. Vocês são minha família também, de certa forma. Não podia ficar parada vendo Dona Jurema definhar. Os 3 ficaram na cozinha até tarde da noite conversando, chorando às vezes, planejando o futuro. Maurício fez uma promessa solene à mãe. A partir de agora vou cuidar da senhora como a senhora cuidou de mim a vida toda, com amor, respeito e dedicação. Jurema sorriu, sentindo como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez em quase 2 anos, respirou livremente, sem medo. Olhou para o filho, o menino que criara com tanto sacrifício, que se tornara um homem íntegro apesar dos percalços, e soube que, finalmente, estaria segura. Antes de se recolher, abraçou Maurício longamente. Eu te amo, meu filho. Nunca duvide disso. Também te amo, mãe, e prometo que nunca mais vou falhar com a senhora. Naquela noite, Jurema dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar sobressaltada, temendo a chegada da manhã. Sonhou com Garanhuns, com o restaurante, com os clientes que tratava como família. Mas, pela primeira vez, não era um sonho de saudade desesperada, e sim de lembranças doces de uma vida bem vivida. Quando acordou, o sol já estava alto. Assustou-se por um momento, pensando que Débora estaria furiosa por ela ter dormido até tarde. Então, lembrou-se dos eventos da noite anterior e relaxou. Débora não estava mais ali. A era do medo havia terminado. Levantou-se, vestiu-se com suas próprias roupas, não as que Débora lhe impusera,
e saiu do quarto. A casa parecia diferente, mais leve, como se uma nuvem escura tivesse sido dissipada. Seguiu até a cozinha, onde encontrou Maurício preparando o café da manhã. Bom dia, mãe. A senhora dormiu bem? Estou fazendo aquele bolo de milho que a senhora tanto gosta. Espero não ter esquecido a receita. Bom dia, meu filho. Dormi como não dormia há anos. Jurema sorriu, aproximando-se para examinar a massa do bolo. Está faltando um pouco de canela, mas o resto parece perfeito. Maurício adicionou a canela rindo. Viu? Ainda preciso da senhora para me ensinar as coisas. E eu sempre estarei aqui para isso, meu filho. Sempre. Tomaram o café da manhã juntos, conversando com uma liberdade que Jurema não sentia desde que chegara a São Paulo. Maurício contou sobre seus projetos no trabalho, sobre suas esperanças para o futuro, e Jurema compartilhou histórias de Garanhuns que nunca tivera coragem de mencionar na presença de Débora. Estava pensando, mãe, disse Maurício, enquanto servia mais café para ambos. Que tal redecorarmos a casa? Torná-la mais à nossa cara? Débora escolheu tudo, cada móvel, cada cor, e nunca me importei muito com isso. Mas agora quero que seja um lar de verdade para nós. Seria maravilhoso, filho. Podíamos colocar algumas plantas, deixar mais colorido, e quem sabe transformar aquela sala que nunca usamos em um espaço para a senhora trabalhar em seus projetos? Os olhos de Maurício brilharam. Perfeito. E o que acha de visitarmos Garanhuns mês que vem? Não para ficar como Débora planejava, mas para matar a saudade, ver como está o restaurante, reencontrar os amigos. Eu adoraria. Jurema sorriu, emocionada. O filho realmente a ouvia, realmente se importava com seus desejos e sentimentos. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Maurício foi atender e voltou acompanhado por Teresa, que trazia uma cesta de frutas e pães frescos. Bom dia. Pensei em passar para ver como vocês estão e trazer um café reforçado, mas vejo que já estão bem servidos. Teresa sorriu, colocando a cesta sobre a mesa. Nunca é demais ter comida boa à mesa, respondeu Jurema, abraçando a jovem. Sente-se conosco. Estávamos planejando uma reforma na casa e uma visita a Garanhuns. Teresa juntou-se a eles, e os três passaram a manhã conversando, rindo, fazendo planos. Em determinado momento, Maurício olhou para a mãe e para a amiga de infância, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Sabe, acho que finalmente entendi o que é felicidade de verdade, comentou. Não é a mansão, nem o dinheiro, nem o status. É isso. Estar com pessoas que realmente se importam com você, que te aceitam como é, que te amam incondicionalmente. Jurema sorriu, com lágrimas nos olhos. Levei 72 anos para ensinar isso ao meu filho, mas valeu cada minuto da espera. Teresa observou os dois com carinho. A jornalista nela percebia que estava testemunhando algo precioso. A reconstrução de uma relação que nunca deveria ter sido abalada, o reencontro de duas almas que, apesar dos percalços, nunca deixaram de estar conectadas pelo amor mais puro que existe, aquele entre uma mãe e seu filho. 3 meses se passaram desde a noite em que Débora deixara a mansão do Jardim Europa. A primavera chegara a São Paulo, trazendo flores aos jardins e um ar renovado à cidade. Na casa de Maurício e Jurema, a transformação era ainda mais profunda do que o simples mudar das estações. A mansão, antes decorada no estilo minimalista e frio que Débora preferira, ganhara cores, texturas e vida. As paredes brancas da sala principal agora exibiam um tom suave de amarelo. As cortinas pesadas haviam sido substituídas por tecidos leves que permitiam a entrada da luz natural, e plantas ornamentais ocupavam os cantos antes vazios. No quarto de Jurema, a mudança era ainda mais significativa. O ambiente impessoal dera lugar a um espaço acolhedor, com paredes em tom terracota que lembravam o solo de Pernambuco, uma colcha de retalhos feita por ela mesma nos tempos do restaurante, e prateleiras repletas de fotos de família e pequenas lembranças de sua vida. Naquela manhã de sábado, Jurema preparava o café da manhã na cozinha, cantarolando uma música nordestina. Seu corpo, antes frágil e curvado, recuperara parte do vigor. As bochechas, antes encovadas, ganharam um pouco de volume, e os olhos brilhavam com uma vitalidade renovada. O Dr. Carlos, em sua última consulta,
comemorara os avanços. Dona Jurema, a senhora está 10 anos mais jovem. Pressão controlada, peso adequado, exames normais. Continue assim. Maurício entrou na cozinha, atraído pelo cheiro de tapioca fresca e café coado. Bom dia, mãe. Nossa, isso tudo é para mim? Para nós, filho, e para Teresa, que deve chegar a qualquer momento para o café. Maurício sorriu, ajudando a mãe a colocar a mesa. Nos últimos meses, Teresa tornara-se presença constante na casa. No início, vinha todos os dias, preocupada com o bem-estar de Jurema após tantos meses de maus tratos. Com o tempo, as visitas continuaram, motivadas não apenas pela preocupação, mas pelo prazer genuíno da companhia. Mãe, estive pensando, começou Maurício, enquanto colocava as xícaras na mesa. O que a senhora acha de abrirmos um restaurante aqui em São Paulo? Não para a senhora trabalhar pesado, claro, mas para supervisionar, ensinar as receitas, receber os clientes como fazia em Garanhuns. Jurema parou o que estava fazendo, surpresa. Um restaurante? Aqui em São Paulo? Sim, encontrei um espaço perfeito perto do Ibirapuera. Não é grande, mas tem personalidade. Podíamos servir comida nordestina autêntica. Tenho certeza que faria sucesso. Filho, eu já tenho 72 anos. Não tenho mais energia para começar um negócio novo. A senhora não precisa se preocupar com a parte administrativa, nem com a reforma, nem com nada prático. Eu cuido de tudo isso. A senhora só entra com o talento culinário e o carisma que sempre fizeram o sucesso do restaurante em Garanhuns. Os olhos de Jurema brilharam ao pensar na possibilidade. Desde que se mudara para São Paulo, sentia falta do movimento do restaurante, das conversas com os clientes, da satisfação de ver pessoas apreciando sua comida. Você realmente acha que daria certo? Comida nordestina em São Paulo? Tenho certeza. São Paulo é uma cidade que valoriza a diversidade gastronômica, e ninguém faz uma galinha à cabidela como a senhora. Nesse momento, a campainha tocou, interrompendo a conversa. Maurício foi atender, e voltou acompanhado por Teresa, que trazia uma pequena sacola de papel. Bom dia, família! Exclamou a jovem, abraçando Jurema com carinho. Trouxe aquele requeijão caseiro que a senhora gosta, tia Jurema. Você me mima demais, menina. Sente-se, o café está na mesa. Enquanto saboreavam o café da manhã, Maurício compartilhou sua ideia do restaurante com Teresa. Seria perfeito, exclamou ela entusiasmada. Já consigo até ver o nome. Sabores de Jurema ou algo assim. Posso ajudar com a divulgação. Conheço vários jornalistas da área gastronômica que adorariam fazer matérias sobre um restaurante autêntico de comida nordestina. Jurema observava os dois, emocionada com o apoio e entusiasmo que demonstravam. Como a vida mudara em apenas 3 meses. De prisioneira em sua própria casa, a proprietária de um possível novo restaurante. De vítima silenciosa, a mulher respeitada e valorizada. Está bem, vocês venceram, disse finalmente. Vamos abrir o restaurante, mas com uma condição. Quero que seja um negócio familiar. Nós 3 como sócios. Maurício e Teresa se entreolharam surpresos. Mãe, a senhora não precisa nos incluir como sócios. O restaurante será da senhora como era em Garanhuns. Não, filho. Em Garanhuns eu estava sozinha criando você. Precisava que o restaurante fosse só meu para garantir nosso sustento. Aqui é diferente. Estou em uma fase da vida em que quero compartilhar, não acumular. Quero deixar um legado, construir algo que continue mesmo quando eu não estiver mais aqui. Não fale assim, tia, interrompeu Teresa, segurando a mão de Jurema. A senhora ainda vai ver esse restaurante completar bodas de ouro. Jurema sorriu. Talvez, mas de qualquer forma, quero que seja nosso, dos 3. A sinceridade e emoção nas palavras de Jurema comoveram Maurício e Teresa. Ele, que crescera vendo a mãe trabalhar incansavelmente sozinha, entendia o significado profundo daquela proposta. Ela, que conhecia Jurema desde a infância e testemunhara seu sofrimento recente, reconhecia o gesto como uma afirmação de confiança e gratidão. Está bem, mãe, seremos sócios. Eu não sei o que dizer, confessou Teresa. É uma honra enorme, tia Jurema. Não diga nada, então. Apenas ajude-nos a fazer desse restaurante um sucesso, como sei que será. Os 3 brindaram com café,
selando o acordo que marcava não apenas o início de um empreendimento comercial, mas de uma nova fase nas vidas de todos. Para Jurema, era a chance de retomar algo que sempre amara fazer, agora com o apoio e participação do filho. Para Maurício, era uma oportunidade de retribuir à mãe, proporcionar-lhe alegria e propósito. Para Teresa, era a concretização do vínculo especial que sempre tivera com aquela família que a acolhera na infância. Nas semanas seguintes, o projeto do restaurante avançou rapidamente. Maurício, usando seus contatos na construção civil, conseguiu excelentes profissionais para a reforma do espaço. Jurema envolveu-se pessoalmente na escolha dos equipamentos para a cozinha, na seleção das receitas que comporiam o cardápio inicial e no treinamento dos primeiros funcionários. Teresa, por sua vez, cuidava da estratégia de divulgação, conseguindo reportagens em veículos importantes e organizando um evento de pré-inauguração para influenciadores e jornalistas. Trabalhando juntos nesse projeto comum, Maurício e Teresa aproximaram-se naturalmente. A amizade de infância, interrompida pelos anos em que viveram em cidades diferentes, floresceu em algo novo, mais profundo. Jurema observava a interação dos dois com um sorriso discreto, sem interferir, apenas torcendo para que o filho encontrasse ao lado de Teresa a felicidade verdadeira que não tivera com Débora. Enquanto isso, a situação com a ex-esposa de Maurício caminhava para uma resolução. Como prometido, ele oferecera a Débora exatamente o que estava previsto no acordo pré-nupcial: uma quantia fixa em dinheiro e um apartamento. Inicialmente, ela ameaçara contestar judicialmente, alegando que tinha direito a muito mais. Mas quando Maurício mencionou as gravações dos maus tratos contra Jurema, sugerindo que poderia usá-las como prova de conduta indigna caso o processo seguisse adiante, Débora recuou. Aceitou o acordo, embora com ressentimento, e mudou-se para o litoral, onde, segundo boatos, já estava envolvida com um empresário mais velho e mais rico que Maurício. Melhor assim, comentou Jurema, quando soube que Débora havia aceitado o acordo. Que siga sua vida e nós seguiremos a nossa. Na manhã da inauguração dos Sabores de Jurema, o restaurante estava impecável. A decoração mesclava elementos nordestinos tradicionais com toques modernos. As mesas de madeira maciça, as redes coloridas nas varandas, os vasos de barro com plantas típicas do sertão, tudo remetia às origens de Jurema sem cair no estereótipo ou no excesso folclórico. O cardápio, manuscrito em papel artesanal, oferecia pratos autênticos da cozinha pernambucana, com destaque para as especialidades que fizeram a fama do restaurante original em Garanhuns. Jurema, vestida com um conjunto de linho em tom coral, cabelos brancos arrumados em um coque elegante, supervisionava os últimos preparativos na cozinha. Aos 72 anos, sentia-se revigorada, como se os últimos 2 anos de sofrimento tivessem sido apenas um pesadelo distante. Maurício entrou na cozinha, elegante em um terno claro. "Mãe, está quase na hora. Os primeiros convidados já estão chegando." Jurema respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação. "Estou pronta, meu filho." Juntos, saíram para o salão principal, onde Teresa os aguardava, deslumbrante em um vestido estampado com motivos nordestinos. Os 3 posicionaram-se à entrada do restaurante para receber os convidados. O evento foi um sucesso absoluto. Críticos gastronômicos, jornalistas, influenciadores e amigos próximos encheram o restaurante, degustando os pratos preparados sob a supervisão atenta de Jurema e ouvindo as histórias que ela contava sobre cada receita, sobre sua vida em Garanhuns, sobre a tradição culinária nordestina. "Este bobó de camarão, por exemplo", explicava ela a um grupo de convidados. "Aprendi com uma senhora baiana que frequentava meu restaurante em Garanhuns. Ela insistia que o segredo estava no ponto da mandioca e na proporção perfeita de dendê. Levei anos para dominar a receita do jeito que ela ensinava." Os ouvintes deleitavam-se não apenas com a comida, mas com a narrativa rica de Jurema, com sua autenticidade, com a paixão evidente em cada palavra. Maurício observava a mãe com orgulho, vendo-a florescer diante de seus olhos, recuperando a vivacidade e o carisma que sempre a caracterizaram. Em determinado momento da noite,
Quando o evento estava no auge, Maurício pediu a atenção de todos. Posicionou-se ao lado da mãe, no centro do restaurante, com Teresa logo atrás deles. Quero agradecer a todos por estarem aqui nesta noite tão especial, começou. Este restaurante é mais do que um negócio para nós. É a celebração de uma jornada, de uma história de vida, de superação e recomeço. É a materialização do espírito de uma mulher extraordinária. Minha mãe, Jurema, que me ensinou tudo o que sei sobre trabalho duro, honestidade, perseverança e amor incondicional. Os olhos de Jurema marejaram enquanto o filho continuava o discurso. Muitos de vocês conhecem apenas parte da nossa história. Sabem que viemos de Garanhuns, que minha mãe manteve um restaurante lá por décadas, que me criou sozinha após a partida precoce do meu pai. O que talvez não saibam é que, nos últimos anos, minha mãe enfrentou desafios que teriam quebrado pessoas com metade da sua força. Mas ela resistiu, sobreviveu e está aqui hoje, não como vítima, mas como vencedora. Maurício fez uma pausa, visivelmente emocionado. Teresa aproximou-se colocando uma mão no ombro dele em sinal de apoio. Os Sabores de Jurema não é apenas um restaurante. É um símbolo de que nunca é tarde para recomeçar, para realizar sonhos, para construir algo novo. E é também minha forma de dizer a esta mulher incrível o quanto a amo e admiro. Virando-se para a mãe, Maurício completou. Mãe, este lugar é seu. Seu legado, seu reino, seu palco. Que ele traga a alegria que a senhora merece e que seja apenas o primeiro capítulo desta nova fase das nossas vidas. Jurema, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho longamente, enquanto os convidados aplaudiam emocionados. Quando se separaram, ela tomou a palavra, a voz firme apesar da emoção. Agradeço a todos por compartilharem este momento conosco. Como meu filho disse, este restaurante representa um recomeço. Aos 72 anos, muitos pensariam que é tarde demais para começar algo novo. Mas aprendi que nunca é tarde quando se tem paixão, propósito e pessoas que acreditam em você. Olhando para Maurício e Teresa, continuou. Sou abençoada por ter ao meu lado um filho que é meu orgulho maior e uma jovem que, mesmo sem laços de sangue, tornou-se tão importante em nossas vidas. Este restaurante é nosso dos três. E de todos que, como vocês, acreditam que a comida é muito mais do que sustento. É memória, é afeto, é história. Os aplausos foram calorosos. Os convidados, comovidos, continuaram a noite celebrando, saboreando os pratos, conversando, criando o ambiente acolhedor que Jurema sempre imaginara para seu novo restaurante. Nos dias e semanas que se seguiram à inauguração, Os Sabores de Jurema tornou-se um sucesso imediato. As críticas elogiosas nos principais veículos de comunicação, o boca a boca entusiasmado e a qualidade consistente da comida garantiram casa cheia todas as noites. Jurema, dividindo seu tempo entre supervisionar a cozinha e circular entre as mesas conversando com os clientes, encontrara um novo propósito, uma razão para acordar animada todas as manhãs. Maurício, mantendo seus negócios na construtora, mas dedicando tempo significativo ao restaurante, surpreendia-se com a satisfação que sentia nesta nova empreitada. Mais do que o sucesso financeiro, que era considerável, alegrava-o ver a mãe feliz, realizada, respeitada. E também o aproximara ainda mais de Teresa, com quem agora mantinha um relacionamento que ia além da amizade e da parceria profissional. Em uma noite tranquila, 6 meses após a inauguração, os três estavam reunidos no restaurante após o fechamento. Sentados em uma mesa de canto com uma garrafa de vinho entre eles, celebravam o semestre de sucesso. Nunca pensei que aos 72 anos estaria começando um negócio novo em São Paulo, confessou Jurema sorrindo. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Surpresas boas, espero, comentou Maurício, servindo mais vinho para todos. As melhores, respondeu Jurema, olhando com carinho para o filho e Teresa. Estou exatamente onde deveria estar com as pessoas que amo. Teresa ergueu sua taça. Um brinde, então, a Jurema, a mulher mais forte e inspiradora que já conheci, ao Maurício, que provou que um filho pode ser o melhor amigo de sua mãe. E a nós três, esta família que escolhemos formar. A família, concordou Maurício, tocando sua taça nas delas. A vida,
completou Jurema, com todas as suas voltas e reviravoltas, dores e alegrias. Que tenhamos sempre a coragem de recomeçar, a sabedoria para reconhecer o que realmente importa e o amor para transformar cada desafio em oportunidade. As taças tilintaram, selando não apenas o brinde, mas a promessa implícita de que juntos continuariam construindo uma história de superação, afeto e realizações. Uma história que começara em um pequeno restaurante em Garanhuns e agora ganhava novos capítulos em São Paulo. Uma história de uma mãe e um filho que, apesar de todos os obstáculos, reencontraram um ao outro e, no processo, descobriram que família não se define por laços de sangue ou convenções sociais, mas pelo amor sincero e pelo respeito mútuo. E enquanto saboreavam o vinho e faziam planos para o futuro, Jurema sabia que finalmente podia relaxar. A longa jornada de provações chegara ao fim. O filho a via verdadeiramente agora, não como um fardo ou uma obrigação, mas como a mulher forte e valiosa que sempre fora. E isso, mais do que qualquer sucesso material, era a maior vitória que poderia desejar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Jurema e Maurício tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e das relações humanas. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos ansiosos pelos seus comentários.